Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja. E como eu falei para vocês no vídeo passado, o Guia de Estilos da Brewers Association de 2023 trouxe uma grande novidade para o mundo das IPAs esse ano, porque foi a primeira vez que um grande guia reconheceu o West Coast IPA como um estilo específico, diferenciando o estilo então das American IPAs, que eles mesmos do Brewers Association no passado entendiam que já englobavam também as IPAs da costa oeste dos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, já vamos começar esse vídeo falando sobre as diferenças trazidas no guia e no final desse vídeo eu deixo com vocês aqui a minha opinião sobre o tema, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, vale dizer que essa aqui é uma tradução livre, eu mesmo fiz essa tradução para a maior parte do público ter aí uma compreensão do que a gente está falando nesse vídeo, tá bom, galera? Não é uma tradução oficial, mas se você quiser ter acesso a essa tabelinha comparativa dos estilos que eu fiz, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, já tô com o meu laptop aqui aberto, então vamos começar falando de cor, que em American IPA eles colocam que vai de amarelo pálido a cobre, enquanto para West Coast IPA eles colocam aqui de palha a dourado, ou seja, um range mais baixo, né? É lógico que tem uma área comum dos dois estilos, mas mesmo assim, deles colocarem palha a dourado já mostra que eles querem dizer que as West Coast IPAs, de forma geral, são mais claras do que as American IPAs. Em relação à claridade, em American IPA eles colocam que turbidez a frio e turbidez por lúpulo são permitidas, enquanto para West Coast IPA eles já colocam aqui uma descrição mais restrita. Eles colocam turbidez a frio e turbidez por lúpulo podem estar presentes, mas em níveis baixos. Também já deixando claro o que eles quiseram dizer. Já em percepção de malte, galera, a gente começa a ter uma diferença aqui já bem clara dos dois estilos, né? Em West Coast IPA eles colocam de baixo a médio baixo, ou seja, menos intensidade aqui do que eles falaram em American IPA, mas eles colocam também expressamente, né? Maltado com caráter de caramelo ou torra não devem estar presentes. Enquanto aqui em American IPA eles falam que é de médio baixo a médio, mas não falam nada sobre a presença de caramelo. Então eles até deixam aí aberto, dando a entender que em American IPA a gente pode ter uma percepção de caramelo. Mas ele fala aqui claramente, West Coast IPA, maltado, caramelo ou torra não devem estar presentes. Então, o resumo da obra é que além de um maltado menos intenso nas West Coast, a gente ainda tem essa restrição de que não pode ter percepção de caramelo e torra. Em relação à percepção de lúpulo, aqui daí a gente já tem, né, os textos muito parecidos, né, praticamente iguais, né, dizendo que a intensidade, né, a percepção de lúpulo vai ser de alta a muito alta, exibindo aí ampla variedade de atributos, né, incluindo floral, pinheiro, citros, frutado, resinoso, etc. Já com relação a amargor percebido, a gente também tem uma pequena diferença, galera. Eu já falo mais sobre isso, mas vamos lá. Em American IPA eles colocam a intensidade de amargor vai ser de médio alto a muito alto. Enquanto nas West Coast IPA eles colocam de médio alto a muito alto, mas eles colocam aqui expressamente sem amargor áspero, ou seja, sem harsh. Ao fazer isso, galera, pelo menos na minha visão, eles deixam aqui aberto, né, para que na West Coast realmente não tenha o harsh, né, mas que na American IPA, às vezes uma intensidade baixa pode estar presente. Será que eles fizeram isso por causa da Stone? A Stone Brewing adora colocar um pouquinho de harsh nas IPAs, hein? Voltando aqui para a tabela comparativa, em características de fermentação, em American IPA eles colocam ésteres frutados de baixa a alta intensidade, sem DMS e sem diacetil. E por outro lado, eles colocam aqui em West Coast IPA que ésteres frutados serão aí de baixa a média intensidade, então já coloca aí uma intensidade um pouco mais baixa de ésteres frutados para West Coast IPA. E aqui, além de DMS e diacetil, ele também fala de acetaldeído que não deve estar presente. Eu não sei se isso foi um erro, porque né, você não espera acetaldeído também em American IPA, mas né, aqui pelo menos eles já colocaram expressamente que além do DMS e do diacetil também não pode acetaldeído. Mas um detalhe bem legal com relação à descrição da West Coast IPA é que constou aqui expressamente que ela deve ser uma cerveja de alta atenuação, ou seja, tem que ser uma cerveja de final seco, não doce. O final não pode ser adocicado. Em relação a corpo, American IPA eles colocam aqui de médio baixo a médio e o range também mais baixo aqui na West Coast, quando eles colocam, né, de baixo a médio. Como eu falei sempre, né, tem uma área comum dos dois estilos, mas aqui, até por causa dessa questão que eles colocaram do final, que tem que ser seco para West Coast IPA, faz sentido aqui eles colocarem o corpo da West Coast IPA indo de baixo a médio. Então é isso, galera. Para mim as diferenças ficaram bem claras. Você
sendo bem honesto, eu gostei bastante da descrição de ambos estilos. Eu acredito que as diretrizes ainda serão sim atualizadas e com o tempo ficarão ainda melhores, mas o principal, pelo menos na minha opinião, é que aquela dúvida que eu via muitas pessoas tendo sobre o West Coast IPA ter percepção de caramelo, agora está provado, está esclarecido que essa é uma impressão errada. Uma boa West Coast IPA não pode ter percepção caramelo e não pode ter um maltado acentuado. Uma boa West Coast IPA tem que ser seca, ter alto drinkability e tem que ter aquele amargor redondo e assertivo que conquistou o mundo e eu tenho certeza que já conquistou você também. Mas como a gente está falando de West Coast IPA nesse vídeo, eu acho legal também dizer que, na minha opinião, a questão que historicamente trouxe dúvidas sobre o perfil de cor, malte e equilíbrio das West Coast IPAs está relacionada ao nome mesmo, ao termo West Coast IPA. Porque é claro que existem cervejarias na costa oeste dos Estados Unidos que fazem IPAs com cor mais intensa e leves notas aí de caramelo em aroma e sabor, mas isso não quer dizer que elas se enquadram adequadamente no conceito de West Coast IPA só por serem IPAs produzidas aí na costa oeste dos Estados Unidos. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Pode ser simplesmente uma cervejaria que, apesar de estar localizada na costa oeste dos Estados Unidos, está mais empenhada em produzir uma cerveja para se enquadrar em American IPA e não no conceito de West Coast IPA. Resumidamente, não é porque a IPA nasceu na costa oeste dos Estados Unidos que ela é automaticamente uma West Coast IPA. Para ser uma West Coast IPA, ela precisa ter as características lá específicas que um conjunto de cervejarias criou ao longo do tempo para esse estilo, né? Agora um estilo. Inclusive, para complicar ainda mais essa história, tem-se que o termo West Coast IPA foi utilizado pela primeira vez na história por uma cervejaria lá de San Diego, Califórnia, chamada Green Flash. E galera, a West Coast IPA da Green Flash era uma cerveja de cor bem intensa e com notas maltadas aí consideravelmente altas para o perfil de West Coast IPA que a gente conhece hoje. Só que a grande questão é que eu não acredito que a Green Flash, naquela época que criou a sua West Coast, quis de fato criar um estilo diferente de IPA. Eu acredito que na época que eles criaram aquele rótulo, eles criaram simplesmente West Coast IPA como um termo de marketing mesmo. Só que depois disso esse termo acabou pegando, foi se criando, né, um perfil de West Coast IPAs aí totalmente diferente, né, da West Coast IPA da Green Flash. Só que aí, né, galera, a confusão já estava criada mesmo. Então assim, o que eu quero dizer é que essa confusão toda é algo totalmente compreensível, pelo menos na minha visão. Mas agora as coisas ficaram claras de uma vez, né? E agora a gente pode todo mundo dizer junto: não, West Coast IPA não tem percepção de caramelo, nem aroma, nem sabor. Ah, e antes de encerrar esse vídeo, eu lembro que um tempo atrás eu li um texto do Gordon Strong, presidente do BJCP, no qual ele chegava a dizer que para ele West Coast IPA era mais um termo de marketing do que um estilo propriamente dito. Ele chegava a afirmar já naquela época expressamente que West Coast IPAs são American IPAs, são um subconjunto das American IPAs. É claro que no mesmo texto ele depois explicava, né, que existem sim diferenças entre as American IPAs e as West Coast IPAs, mas ele fez questão de dizer naquele texto que para ele a melhor forma, né, de explicar essa confusão toda é dizendo que toda West Coast IPA é uma American IPA, mas que nem toda American IPA é uma West Coast IPA. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Gostaram do Brewers Association ter colocado tudo em caixinhas separadas? Será que um dia a gente vai ver o West Coast IPA no BJCP também, ou com o Gordon Strong de presidente? Já deu pra ver que isso tá bem longe de acontecer. Deixe sua resposta aqui embaixo que vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever até o final do vídeo, beleza? Eu sou Alexandre Blid, esse é o Dr. Breja e até a próxima, galera!